aconteceu várias coisas. Foi negado o meu pedido, na verdade, não era pra eu fazer. E aí, por uma coisinha que eu fiz, eu consegui, assim, no mesmo dia que eu fui negada, eu já saí de lá com a aprovação. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre minha cirurgia de otoplastia, tá? Cirurgia de orelhas. E assim, eu pedi pra vocês votarem lá qual cirurgia vocês gostariam que eu falasse tudo sobre. E aí eu coloquei lá o silicone, otoplastia, rinoplastia e o mais votado foi rinoplastia. Porém, eu analisando aqui, eu vi que eu não conseguiria falar sobre rinoplastia sem antes falar da otoplastia, porque uma tem uma ligação muito forte com a outra, tá? Então não teria como. Eu preciso primeiro falar da otoplastia, que foi a primeira cirurgia gratuita que eu fiz pelo SUS. E aí no próximo vídeo eu vou falar tudo sobre a minha rinoplastia, ok? Então fica aí, já vai deixando o seu like, porque isso me ajuda demais e ajuda o canal a crescer. Então eu vou mostrar pra vocês o antes e depois da orelha, como que ficou. E vai ter várias fotos aí, tá bom? Então vem comigo! Bom, eu decidi começar a falar sobre a rinoplastia, sobre a otoplastia, cirurgia de orelhas, porque foi onde tudo começou. Assim, eu vou te falar o que eu fiz para eu conseguir operar de graça pelo SUS. Foi através da otoplastia e aconteceu várias coisas. Foi negado o meu pedido, na verdade, não era para eu fazer. E aí, por uma coisinha que eu fiz, eu consegui, assim, no mesmo dia que eu fui negada, eu já saí de lá com a aprovação. Então, assim, o que eu fiz? Eu tive o conhecimento, né, que eu conseguiria fazer cirurgia pelo SUS de orelhas, porque eu tinha orelha de abano. Desde muito nova, né, na época da escola, eu sofri bullying e por um aluno lá da sala, ele me chamou de Dumbo e aquilo, assim, acabou comigo. Eu era bem novinha, eu devia ter o quê? Uns 12 anos, não sei. E assim, eu sempre ia pra escola com cabelo preso, quer dizer, cabelo preso. E eu, tipo assim, não ligava na inocência de criança, sabe? A gente não pensa nessas coisas que a gente tá feia ou a orelha é assim. Eu tinha uma orelhinha de abano. E só que assim, eu era criança, eu não me dava conta disso. E daí esse menino que estudou comigo e na verdade ele é meu vizinho, né? Ele mora na minha rua. Ele me chamou de Dumbo. E aí depois daquilo eu fiquei tão frustrada, porque tipo assim, foi assim, na frente de todo mundo, sabe? Na sala de aula. Então depois desse dia eu decidi que eu nunca mais ia prender o cabelo, eu só ia pra escola de cabelo solto. E como meu cabelo era cacheado, né? Era bem cacheadão, era bem complicado, bem difícil. Todo dia de manhã, que eu estudava de manhã, eu tinha que acordar mais cedo, botar a cabeça assim, ó, no tanque pra poder molhar, passar um creme e ele ficar, né? Porque quando secava, ficava muito cheio. Então, todo dia eu tinha que ir lá dar um banho de água fria e fazer isso, tá? Foi frustrante demais. E aí, pra você ter uma noção, né? Uma criança já pensando em fazer cirurgia, fazer alguma coisa, né? Pra poder mudar essa situação. E aí eu decidi ir ver como que eu fazia pra poder fazer cirurgia, né? Então aí eu fui lá no posto de saúde, eu falei com a minha agente de saúde, ela sempre passa por aqui pelo bairro, né, e tal, e aí eu perguntei pra ela, eu fui diretamente nela. Gente, lembrando que assim, conhecer ela não quer dizer que foi um caminho fácil pra mim não, tá? Eu conheci ela de vista, mas assim, ela era bem dura, sabe? Bem durona, assim, meio fechada. Mas eu falava, era de oi, sabe? Então aí eu falei com ela lá, porque era ela que estava lá na recepção. Eu fui lá nela e eu falei assim: "Então, eu queria passar pela consulta pra fazer cirurgia". Aí, assim, eu fiquei quieta, não falei nada, não disse assim o que eu queria fazer. E aí ela perguntou, né? Qual cirurgia você seria? E aí eu falei assim, de orelha. Aí ela, tá. Aí colocou meu nome lá, pediu acho que a identidade, não sei, pediu pra eu aguardar em frente lá a porta do médico, do clínico, né? Do clínico geral. E aí eu fui chamada pra consulta lá, entrei. E aí falei com ele. Aí ele falou, diga, o que te traz aqui? Eu falei, olha, eu quero fazer uma cirurgia. Quero encaminhamento pra fazer uma cirurgia de orelhas. Aí, deixa eu ver sua orelha.
E aí eu mostrei pra ele, vou mostrar pra vocês agora. Foi exatamente assim. Aí eu peguei os cabelos, mostrei pra ele. Só que esse aqui, ó, já é o meu depois, né? Eu tava com a orelhinha. E aí foi assim. Aí ele olhou, analisou. Aí ele falou assim, olha, eu não vejo necessidade nenhuma de você operar. Aí eu falei assim, eu pensei tipo assim, rapidamente, ou eu aceito essa negativa e vou embora, porque ele falou que não vê necessidade, ou eu, assim, porque ele acabou de me conhecer, tinha só 2 minutos. Como que ele vai aprovar uma pessoa que, assim, talvez na visão dele, ele viu, achou assim, ah, essa menina, poxa, não precisa disso, né? E eu julgo como se ela não precisa, então é isso que eu acho. Só que assim, ele me conheceu há 2 minutos, então assim, como ele vai conhecer a minha história? O que eu poderia fazer para ele saber, conhecer a minha história, o que eu passo e o que eu passei por conta das minhas orelhas e o motivo que eu gostaria de operar? Então foi aí que eu falei para ele o motivo. Eu falei assim, doutor, é que assim, isso mexe um pouco comigo porque eu, desde a época da adolescência que eu estudava, eu ia de cabelo preso e aí eu sofri bullying, né? Fui chamada de Dumbo. E, gente, contei a história mesmo, sabe? Pra tocar no coração. E aí, desde então, eu não prendo mais o cabelo. E assim, agora eu já tenho 21 anos e assim, é um sonho poder fazer penteados, sabe? Poder ir nas festas e fazer um penteado bonito e eu não me sinto segura. Então eu gostaria muito, muito mesmo. É um sonho assim que eu tenho há muito tempo. E aí ele não falou nada. Ele pegou, né, tinha tipo uma ficha lá, pegou, começou a escrever e eu não entendi nada. Depois ele só falou assim, eu vou te dar um encaminhamento, tá? Só ir pra casa, aguarda que a agente de saúde vai lá e vai te dar um encaminhamento com o lugar, o local do hospital, a data e o horário que você precisa comparecer e aí é tudo através de lá, tá? E aí eu fui pra casa muito feliz, gente, vocês não têm noção. Eu costumo dizer para as meninas que um não define qual vai ser o futuro delas, tá? Então, eu até conversei com o meu médico que operou minhas orelhas e eu perguntei sobre essa questão de elas estarem recebendo assim tanta negativa, né? Não só as mulheres, os homens também, estarem recebendo tantas negativas lá no posto de saúde e não ser aprovado. E ele falou assim, olha, fala para essas pessoas que pode tentar quantas vezes for necessário, pode ir quantas vezes quiser lá no posto, passar pela consulta e tentar, ok? Então, se você não conseguiu naquela semana, vai na outra semana e tenta de novo e de novo. E nem sempre é o mesmo médico que vai te atender, nem sempre é a mesma enfermeira ou o mesmo clínico geral, tá? Sempre eles mudam. Então, você pode passar com uma pessoa, com outra, e isso é um ponto positivo, né? E outra questão que eu quero dizer não chega, você vai falar o que você quer operar. Só que você não sai de lá com um não sem falar o porquê que você quer operar, ok? É igual eu fiz. Eu falei pra ele que queria operar, ele olhou, ele sentiu que eu não deveria fazer. Eu acho que ele pensou assim, ah, essa menina tá vendo coisa onde não tem, não tá valorizando o que ela tem. Então, assim, eu contei o porquê, contei a história, como eu já contei pra vocês, e aí ele pensou com mais carinho, né, na minha situação e aprovou. Então é isso, a dica que eu quero deixar pra vocês é não desiste no primeiro não, tá? Tenta de novo, vai lá de novo e de novo e de novo e você vai conseguir. A persistência, ela é o resultado direto da fé, tá? Então tenha fé, acredita que você vai conseguir. Porque se Deus colocou esse desejo ardente no seu coração, esse sonho, é porque você é capaz de realizar. Então não desiste. Desistir é um ponto final certo. E continuando a história, né, sobre a minha otoplastia, depois que eu consegui essa positiva, que eu fui pra casa toda feliz, eu esperei a agente de saúde e na semana seguinte ela levou lá pra mim o papel com o hospital, a data e a hora que eu deveria estar lá para fazer a primeira consulta, porém lá no hospital onde eu iria operar de fato, tá?
Então chegou o dia, eu fui lá e passei pela consulta com o cirurgião mesmo que iria operar as minhas orelhas. Ele perguntou, né, o que eu queria fazer, o porquê, pediu para eu mostrar as orelhas, tirou umas fotos, né, de frente, de perfil, e ele falou, tá, eu vou aprovar essa cirurgia, a gente vai fazer. E me explicou como seria e tudo mais. E colocou o meu nome lá no livro, né, de otoplastia. Uma dica que eu dou aqui logo pra você que vai, já passou, né, pelo posto e já recebeu o seu encaminhamento. Quando você for fazer a consulta com o cirurgião lá no hospital, você leva um caderninho. Eu levei uma agenda, vou mostrar pra vocês. Eu levei essa agendinha aqui e eu escrevi tem uma parte aqui que eu escrevi, né? Não vou achar aqui agora. Mas eu escrevi todas as perguntas que eu tinha pra fazer, pra tirar todas as dúvidas com o cirurgião. Qualquer coisa assim que for de dúvida sua, você escreve e faz as perguntas pra você não sair de lá. Pra você não sair de lá boiando, né? E você não ter dúvida nenhuma. Então, essa é uma dica aí bem legal que eu sempre dou para as pessoas que me perguntam. Depois de exatos 3 meses, eu recebi a ligação do próprio médico, né? Na verdade, eles me ligaram antes e eu não atendi, eu não sei o que aconteceu, eu não atendi. E aí o cirurgião mandou um WhatsApp para mim falando, olha, eu já tentei falar com você, só que ninguém atendeu, então eu tô tentando, assim, pela última vez falar com você, que você foi chamada, tá? A data da sua cirurgia a gente já pode fazer, só que eu preciso que você volte aqui de novo no hospital para poder a gente dar continuidade, né? Para você fazer os exames, eu te dar o pedido dos exames e tudo mais. Então eu voltei lá na data que ele pediu e me deu os exames para eu fazer, fiz todos os exames lá mesmo de graça no hospital. E aí passou alguns dias, voltei lá, entreguei os exames, raio-x, exame de sangue. E aí a gente marcou a data para cirurgia de fato. Eles pediram para eu ir 2 dias antes, porque para ter um acompanhamento comigo, para ver como eu ia reagir, né? E se tivesse alguma complicação, algum problema antes de operar, que para eles já me observarem ali na hora. E aí chegou o dia da cirurgia, né? Eu operei acordada, porque cirurgia de orelhas, né, foi anestesia local. Então eu fiz tudo acordada. Fiquei deitada de um lado enquanto eles faziam o cirurgião e o ajudante dele, né? Fazia de um lado e aí depois de outro. E foi bem tranquilo, tá? Não sei exatamente quanto tempo que eu fiquei, mas eu acredito que eu fiquei em torno de 3 horas ali pra fazer essa cirurgia. E foi bem tranquilo, aí depois eu fiquei com o capacete, né, que diz que é o curativo na cabeça toda, pra ficar bem presinho. E aí eu fui pra casa, não sentia nada, tava dormente ainda. O médico passava lá, né, no meu leito, pra poder fazer o curativo. E aí me deu as instruções, né, pra eu passar álcool 70, trocar o curativo todo dia. E eu fui pra casa e foi super tranquilo, gente. Assim, confesso que foi um pós-operatório, assim, um pouco chatinho, porque eu tinha que ficar com aquela tiara cirúrgica, né? Tem um vídeo aqui que eu contei tudo sobre a minha otoplastia e tem uma cena que eu apareço com essa tiara cirúrgica, né? Essa faixa. Então suava um pouco às vezes, então foi um pouco chato por causa disso, mas deu pra passar tranquilo. E aí deu tudo certo. Passou 15 dias que eu fiquei de atestado médico. Depois dos 15 dias eu voltei a trabalhar normalmente, indo com a faixa, porque eu tive que ficar com a faixa durante 30 dias e depois mais 30 dias para dormir só. Então eu colocava a faixa, né, para ir trabalhar, colocava uma tiara, comprei uma tiara bonitinha para ir por cima disfarçar e foi super tranquilo, gente. Assim, é uma cirurgia que assim foi bem de boa mesmo passar, tá? E uma coisinha também. Eu depois da cirurgia eu fiquei indo toda semana durante um mês, eu fiquei indo uma vez por semana lá no hospital para poder trocar o curativo e tirar os pontos, né? Os pontos eles ficaram ainda um tempo, mas foi bem tranquilo. Toda semana eu tava indo lá para poder ter esse acompanhamento
do cirurgião. Foi muito legal, muito tranquilo. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Deixe os comentários aqui, suas dúvidas, que eu adoro responder as dúvidas de vocês. E se esse vídeo ajudar pelo menos uma pessoa, já já foi muito gratificante pra mim, tá bom? Então é isso, um beijo e no próximo vídeo eu vou contar tudo sobre a minha rinoplastia, que vai ser a parte 2 desse vídeo, tá? Então não perca, já se inscreve, ativa o sininho pra não perder quando eu postar esse vídeo, tudo sobre a rinoplastia. Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!